aqui presente. Diga mais forte assim: o Senhor se faz presente em nosso meio, amém? Queridos, faz mais uma vez, vamos fazer mais uma oração. Nós viemos domingo, poderíamos fazer tantas outras coisas, mas nós viemos adorar a Deus, falar com o Senhor. Eu queria que você mais uma vez fizesse uma oração, porém uma oração perigosa, tá? Existem orações perigosas, que é aquela: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, amém? Então feche os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração, fale com Deus mais uma vez. Pai, nós te louvamos nesta hora, nós te glorificamos, ó Deus, pelo teu santo nome, nós te exaltamos, ó Deus, e nós te fazemos uma oração como a de Davi. Sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos, ó Deus, na vereda da tua justiça, em favor do teu santo nome. Que possamos, Pai, não fazer aquilo que queremos fazer, como o apóstolo Paulo diz, mas que venhamos fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus, amém? Amém, meus amados? Quem aqui está feliz? Resposta errada. Quem aqui é feliz? Resposta certa, tá? Nós somos felizes, amém? Felizes, pastor, estou passando a dificuldade danada esses dias. Somos felizes dentro das nossas dificuldades. Ei, pastor, estou passando umas lutas. Somos felizes porque nós entendemos, ou estamos no processo de entendermos os nossos processos, os nossos propósitos, e por isso Deus tem algo para falar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, eu ministrei essa palavra lá em Londres, e Deus falou comigo assim: olha, você vai também falar em Suína. E eu coloquei alguns pontos importantíssimos aqui para a nossa vida. Diga assim: para a minha vida, Deus tem acessos. Mais forte, irmãos. Quem tomou café da manhã aqui? Vai ter cantina, amém? Então diga assim, ó: Deus tem acessos poderosos para a minha vida. E nós vamos entender isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou ligasse a sua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 59. E que Deus venha acalentar o nosso coração para ouvir a voz dele nesta manhã. Nós tivemos um louvorzão agitado, bênção de Deus, falamos com o Senhor, ouvimos o seu rugir, mas na hora da palavra é um momento importantíssimo, porque existe demônios e anjos gladiando, e nesta hora Deus quer falar conosco para dar a nós novos acessos, novas oportunidades. E o diabo, ele não está feliz, ele nunca vai ficar feliz com isso, quando a igreja entende o seu papel e ela começa a se revertir de autoridade. Então eu queria pedir essa atenção poderosa em nome de Jesus. E os nossos músicos, logo depois que eles pegarem o seu café, tomem o seu assento, vamos diminuir o movimento lá atrás, amém? Eu tenho problema de negócio, gente, eu tenho problema de negócio. Começar a movimentar muito, tira a minha atenção. Então vamos ler lá 1 Reis, capítulo 8, verso 59. Glória a Deus, eles merecem, né, sim, tomar o seu café. Quero também parabenizar os nossos técnicos de som, o Renan. Deu um problema na eletricidade, ele, irmão, caiu tudo, mas para a glória de Deus voltou, amém? Então, obrigado pelos nossos trabalhadores aí. E em nome de Jesus, irmão, presta atenção aqui, ó. Deus vai dar um prédio próprio para nós, amém? Aí acabou o monte e desmonta, essa loucura. Então, nós somos a casa de Deus, né? Então, a chave não vai cair mais, o que vai cair é a chave dos céus para libertar o povo na terra. Amém? Diga assim: eu recebo a chave do céu. Melhor, os chaveiros dos céus. Glória a Deus. Hoje a gente está no mundo digitalizado, eu recebo o código do céu. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Depois, se pôs, trazer uma água para mim, por favor, vou ficar feliz. Então lá, 1 Reis 8, 59 diz o seguinte, ó: preste atenção, porque nós somos bibliocêntricos, amém? Então vamos lá. E que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso, na minha tradução diz acesso, tá? E que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, o nosso Deus, dia e noite. Repita assim: dia e noite, para que Ele defenda. Diga comigo assim: defenda. Diga mais forte: defenda a causa do seu servo e a causa de Israel, o seu povo, de acordo com o que precisarem. Diga assim: precisarem. Queridos, Deus tem para nós acessos. Quando Salomão ele escreve esta mensagem, essa passagem para nós, ele acabara de ter uma festa na inauguração do templo. O importante nós entendermos da vida do rei Salomão, que ele pegou muitos acessos do seu pai. Diga assim: acessos do pai.
Davi entende que somente Deus poderia reinar sobre Israel. Davi entende que o primeiro rei Saul, quando estava ali reinando, ele percebe que ele precisava ter o tempo do seu reinado. Deus coloca um primeiro rei, este rei governa durante quase 2 décadas, depois este rei passa a não mais ouvir a voz de Deus. Então Deus agora unge a Davi, e Davi agora espera mais um bom tempo para governar, porque ele entendia que era Deus que tinha o tempo para que ele viesse sentar no trono. E daí quando Davi ele toma o seu reinado, e agora ele começa a governar sobre Israel, ele entende um outro propósito maior para o seu reinado. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor venha governar, e Deus dá uma direção para o rei Davi: olha, você vai governar sobre Israel, mas lembre-se de algo, eu que vou sentar no trono. E uma pergunta para nós hoje, nos dias de hoje, antes de nós entrarmos na palavra: quem tem sentado no trono da nossa vida? Porque nós governamos sim na terra. Quem tem sido aquele que está sentando no trono das nossas decisões? Davi entende isso, e por isso que quando Davi entende o reinado dele e que Deus estava governando através dele, ele faz algo lindo, irmãos. Ele começa a adorar o Senhor, ele começa a se preocupar com algo, trazer a presença de volta. O inimigo tinha levado a arca para longe, lembra da história? Eu vou correr aqui. Tinha levado a arca, os filisteus tinham tirado a arca, e ele entende que agora, para ele governar, ele precisava da presença no seu governo. Ele precisava da presença de Deus no seu reinado. E isso é uma chave para nós. Deus está dando para nós acessos, Deus está dando para nós governos, Deus está dando para nós um novo tempo, e nós precisamos, para governar segundo a vontade de Deus, nós precisamos da presença. Diga: presença. E aí quando ele escreve isso aqui, irmãos, ele acabara de fazer uma linda oração. Você vai ler lá depois, tá? 1 Reis todo ali, você vai entender isso. Que ao inaugurar o templo, olha, Salomão, depois que ele absorve ali o trono do seu pai, ele começa a governar sobre Israel, ele fala: gente, tem uma direção de Deus, além de governar, ter um castelo lindo, eu preciso de um templo, uma casa, para que Deus seja adorado, amém? E quando ele vai lá, constrói a casa segundo a direção de Deus, a Bíblia diz que naquele dia, no dia da inauguração, ele convida os reis, os sacerdotes, os levitas, os adoradores, todos os povos da terra, para ir para um lugar onde Deus seria exaltado. É outra direção de Deus para nós. Deus está dando para nós, na chave aqui para essa cidade, para onde nós formos, que nós precisamos anunciar a presença de Deus, a glória de Deus aonde nós estivermos, e aquele que crê diz amém. Na inauguração do templo, irmãos, ele chama todos os homens importantes, para saber que existia algo ou alguém muito mais importante que o nosso reinado. E aí Salomão entende isso, ele faz essa oração, e depois dele fazer essa oração, ele pegar todo o culto. A Bíblia diz que naquele dia a Shekinah, a glória de Deus, não há uma tradução correta para a presença de Deus, então ele coloca como se fosse uma fumaça, algo poderoso desce sobre aquele lugar, sobre aquele templo, a glória de Deus desce, e todo Israel se ajoelha diante de Deus. Diga amém por isso. Então Salomão, ele faz uma oração, e Deus aparece para ele e fala: o que você quer de mim? Ele tinha um reinado, ele tinha a direção do seu pai, ele tinha pegado alguns códigos com seu pai Davi. Ele fala: Deus, eu tenho tudo, agora eu preciso de algo que, se eu não souber agir, eu vou perder. Eu preciso da sabedoria, mas não a sabedoria da terra, eu preciso de uma sabedoria dos céus. Muitos de nós, muitos dos homens da terra buscam algo aqui, isso é maravilhoso para o nosso crescimento. Porém, irmãos, existe uma sabedoria dos céus que ela é eterna, e ela sim vai fazer a gente tomar as decisões corretas segundo o coração de Deus. Aquele que crê diz amém. Salomão pede sabedoria. Sabedoria para quê, pastor Flávio? Para administrar o que Deus colocou nas nossas mãos, para administrar aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Mas a minha casa é pequenininha. Peça para Deus sabedoria para administrar ela, porque eu administrando bem, eu vou para uma casa um pouco maior. Minha família está um pouco bagunçada. Peça para Deus sabedoria para administrar bem, para que eu possa ter uma família abençoada. Aquele que crê diz amém. Salomão, ele dá algumas direções para nós, e aqui no versículo eu vou explicar um pouquinho, que as palavras da minha súplica, tem palavras, irmão, que tem que ser suplicar ao Senhor, clamar ao Senhor, tenham acesso a Ti, porque existem palavras, existem súplicas que não chegam no trono de Deus.
Um coração altivo, um coração orgulhoso, Deus resiste à palavra do Senhor diz. E aí Davi, pecador, quem conhece essa história do rei Davi? Pecador, falho, errante. Ele faz algo, ele faz uma das orações mais lindas que já ouvi até hoje. Deus, que eu possa perder tudo, que eu perca tudo menos a tua presença. Não estamos falando de alguém tão simples, estamos falando de um rei. Toneladas de ouro, de pedras preciosas, era depositado aos pés do rei Davi, pelos reinados ao redor. Deus, que eu possa perder tudo, menos a tua presença. E hoje nós estamos querendo ganhar tudo, menos a presença de Deus. É ou não é verdade, irmãos? Diga assim, misericórdia. Diga assim, eu preciso da presença do Senhor. Eu preciso da sabedoria de Deus. Tudo está indo mal, eu preciso da sabedoria de Deus. Irmãos, eu vi gente muito rica perder tudo, e vi gente bem simples ganhar muita coisa. Eu vi lares que, esses dias para trás, nós estávamos conversando com uma amiga de muitos anos, e ela trabalhou para uma família aqui, que ela falou assim, pastor, pensa, bota dinheiro na conta desse povo, pensa, bota bens, pensa em fazenda, pensou, triplica esse negócio. Uma família muito, muito, muito rica. E quando eu trabalhei para eles anos atrás, eu estava naquela casa, naquela mansão, eu vi as crianças correndo de um lado para o outro. E alguns anos se passaram, ela me chamou para voltar lá, para fazer uma limpeza na mansão. A casa está abandonada, morta, vazia, porque a família se dissipou, acabou. E ela falou, olha, naquele dia eu comecei a chorar, de ver que eles tinham tudo, mas não tinham a presença de Deus, irmãos. Diga-se misericórdia. Nós precisamos da presença do Senhor. E ele continua dizendo, o nosso Deus, e olha que o acesso, ele está dizendo, irmãos, para nós, que o acesso que nós podemos ter a Deus, não é um acesso parcial, por parcelas, não, é de dia e é de noite, é o tempo todo, a toda hora, a todo momento. Às vezes nós fomos ensinados, moldados, né, a ter aquele coração religioso, de ir lá arrumar o lugarzinho, dobrar o joelho, fazer a oração. Pela manhã eu vou lá, me benzo, eu me curo e tal, e vou aquele negócio. Aí no meio dia eu tenho o meu horário. Ei, Deus está dizendo a tempo todo, a toda hora, dirigindo, é lavando a louça, é cuidando das crianças, é fazendo a papinha, é preparando a janta. É o tempo todo nós temos acesso ao Senhor. É uma amizade contínua, e Salomão entende isso, e ele diz o seguinte, que a minha súplica chega ao Senhor para quê? Para que eu venha ter esse acesso o tempo todo, para que Ele defenda a causa do teu servo e a causa de Israel. Preste atenção nisso daqui, ele está dizendo que o meu acesso a Deus é para que Ele venha defender as minhas causas e as causas de uma nação. A pergunta para nós é, lembra que eu disse que nem toda oração Deus vai responder? Porque se o coração for orgulhoso, altivo, se achar muito poderoso, Deus fala, não dá certo. O acesso que Deus tem é para Ele resolver os meus problemas, mas também o problema de uma nação. Qual que é o problema da nação que nós estamos vivendo hoje, irmãos? Ou quais têm sido os problemas das nações na terra? Nunca houve um crescimento tão lindo de um lado da palavra de Deus, mas nunca houve também tantas pessoas se tornando cada vez mais governando as suas próprias decisões e deixando Deus de lado. Nunca houve de um lado a igreja crescendo e sendo fortalecida, mas do outro lado pessoas desfalecendo da fé. Da última vez que eu estive no Brasil, todos os meus amigos, irmãos, 99%, todos desviados e distantes de Deus. Aí você vai conversar com ele, mas o que aconteceu? Não, que eu fiquei magoado na igreja, é porque eu passei por essa decepção, é que eu passei por aquilo. Eu falei, e o que isso tem a ver com a tua fé em Deus? Aprenda com Davi, eu falei para ele naquele dia, perca tudo menos a presença. Diga assim, misericórdia. Fala mais forte, misericórdia. E ele está dizendo, olha, que nós precisamos buscar o Senhor para a causa nossa e para a causa da nossa nação, para a causa da nossa cidade, para a causa do meu amigo, do meu parente, do meu pai que está longe de Deus, da minha mãe, de alguém que eu conheça. Que eu me preocupo com a vida espiritual daquela pessoa. Aquele que está entendendo, levanta a mão só para mim saber se eu não estou sozinho. Que nós temos um coração que vamos preocupar com a causa de alguém. Nós estamos muito preocupados com o nosso bem-estar, com o nosso dia a dia. A gente acaba se esquecendo que existe alguém com sede e com fome. E um copo de água pode mudar a história daquela pessoa. Um pão pode mudar a história daquela pessoa. Um copo de água espiritual, tá, irmãos?
Porque Jesus disse o seguinte: eu sou a fonte de água viva, quem beber de mim nunca mais terá sede. E às vezes tem alguém seco na fé, e nós estamos do lado daquela pessoa, nós precisamos ser fonte de água para aquela vida, amém? Eu separei aqui alguns pontos e nós vamos falar sobre ele. Acessos, que acessos Deus tem nos colocado? O primeiro deles que eu anotei, e se eu fosse você eu anotaria, e eu não vou reencaminhar essa mensagem. Vai que cai ali, você vai falar assim: vou escutar depois lá no YouTube, no Spotify, e vai que cai, e aí você perde, irmão. Então anota esse trem aí. O primeiro acesso que Deus nos coloca, todos nós aqui, o goiano, o baiano, o do Paraná, o de São Paulo, do Rio de Janeiro, os capixabas, todos nós, português, pá, todos, sem exceção, o acesso do ambiente, diga assim, ambiente, o lugar que nós estamos inseridos, seja trabalho, faculdade, escola, amizade, parente, família, onde for, é um ambiente, é um acessar de Deus para um propósito. Eu sou filho do acaso. Mamãe e papai naquele dia desligou a televisão e falou: é hoje. Não, eu sou fruto de um relacionamento rápido, sem pensar, e eu vim no mundo e estou aqui perdida. Não. Diga assim: no meu nascimento, Deus disse sim. Amém? Amém? Eu falei esses dias para trás, irmãos, tem gente no modo avião, misericórdia. Desliga esse negócio aí. O único ponto que tem que decolar é na presença de Deus, amém? A vida está ali, O cara engata uma segunda na vida, colocou primeira, começou a andar, engatou a segunda e ficou nela a vida toda. Bora acelerar em nome de Jesus. Pega um truck aí de 6 marchas, 8 marchas, 9 marchas e vamos para frente, amém? Olha lá, primeiro acesso, ambiente. Os princípios de Deus são imutáveis. Deus coloca, presta atenção, Deus coloca Adão e Eva em um ambiente, diga-se um ambiente. Jardim do Éden, lá faltava alguma coisa, gente? Não precisava trabalhar, não precisava cultivar, não precisava matar praga, não precisava, jogar veneno lá nos negócios, nas plantas, não precisava de nada, até os animais pariam de boa, não precisava nem de ajudar no parto. A temperatura ambiente ali, nem muito quente, tipo igual lá em Goiânia, no mês de julho. Lá no Rio de Janeiro, né? Fui para o Rio de Janeiro, tem outra cidade lá, Tocantins, o sangue de Jesus tem poder. Quente, meia-noite, 28 graus. Falei: como é que dorme nesse lugar? Então Deus coloca a gente em ambiente. Deus colocou Adão e Eva em um ambiente totalmente perfeito, totalmente bonitinho, tudo legal. E eles fizeram o quê? Decisão errada. Diga assim: decisão errada. Presta atenção, se não tiver sabedoria, você pode estar no ambiente certo, tomando decisões erradas. Se eu fosse você anotava esse negócio. Será que o meu trabalho hoje é um ambiente bom para eu crescer? Para mim poder desenvolver, para Deus me abençoar? Só que se eu tomar a decisão errada lá no meu trabalho, irmãos, lascou o negócio. Então ambientes são acessos para o nosso crescimento. E preste atenção, se o teu ambiente estiver ruim, também é para o nosso crescimento. Marinheiro de verdade não se faz em águas calmas, em águas turbulentas. É na hora do chacoalhar de Deus que você vê quem é o fruto que está firme e é os frutos que já está ruim e está caindo. Está entendendo ou não? Diga assim: glória a Deus por isso. Acessos, que acessos Deus nos deu? É a minha rede social, que acesso Deus está me dando hoje? É na família, que ambiente Deus está me colocando hoje para mim poder acessar a glória dele naquele lugar? Deus não muda. Deus colocou Adão e Eva em um lugar perfeito. Disse: ei, a decisão é sua. Sabe, um dos pontos mais críticos da vida de um homem é sempre nós tentarmos achar um culpado das nossas derrotas. É sempre nós procurarmos alguém, algo, a igreja, o pastor, o meu patrão, porque foi mamãe, porque foi papai que não me criou direito. E aí o diabo vai lá e se apodera daquilo, irmãos, e a gente fica patinando no mesmo lugar. A partir do momento que eu entendi isso, eu preciso agora mudar de ambiente, tomar decisões certas.
Olha o que acontece no Éden. Deus colocou eles para cuidar do Éden. Olha aqui, o acesso que Deus deu, para cuidar, para multiplicar, para dominar e se relacionar com Deus. Olha, eles foram colocados num ambiente perfeito. E além de tudo ser lindo, não precisar de trabalhar. Quem ama aqui trabalhar 16 horas por dia, 12 horas, e aí quando chegar as contas tu paga, ainda fica faltando conta para pagar, só para me saber se tem algum louco ou maluco, levanta a mão. E nós vamos orar para ter libertação na sua mente. Pastor, eu amo fazer as minhas 80 horas na semana. Eu amo essa vida, sabe? Essa vida difícil, adoro ralar até. Fala, gente. Se tem um doido, um insano num negócio desse. Quando você está lá de férias, de boa, você desliga uma chavinha dentro de você dizendo assim, contas a pagar depois. Que a gente vai de férias devendo e volta devendo 2 vezes mais. É ou não é verdade? Aí Deus colocou num ambiente para cuidar. Ei, que ambiente que Deus está nos colocando hoje para cuidar daquele ambiente. Não vou prosperar, que meu patrão lá é muito chato, aquele é uma misericórdia. Estou orando para cair um raio na cabeça dele. E às vezes ele está sendo um instrumento do Senhor, porque Deus pega até maldição e bênção para fazer a gente ser mais, sabe, ativo, a gente poder olhar mais para nossas disciplinas, porque outro mal que nós não temos, disciplina. Um monte de gente aqui começou dia 1º de janeiro, dizendo que ia fazer academia, dizendo que ia perder os seus 2 quilos, dizendo que ia orar, ler a Bíblia todo dia, e nós estamos agora no mês de setembro, e nós não conseguimos fazer esse trem. Diga assim, sou eu. Olha o silêncio. Fala assim, Jesus está falando. Jesus está vindo com um machado. Mas não é verdade. Gente, disciplinar é um negócio difícil demais. Então, Deus está colocando a gente em lugares, aí tem dificuldade, para ser moldado, para se tornar melhor. Na minha idade está avançada, acabei de fazer 50, vou ficar de boa. Meu filho, tem muito chão pela frente. Misericórdia. A minha avó com 96 estava fazendo planos. Falei, vó, já deu, esqueceram. Ai, se falasse para ela, está chegando a hora lá, ela ficava brava. 96, quer chegar aos 120? Está disputando com Matusalém? O que está acontecendo aí? Mas cheia de vida, cheia de propósito, acreditando que ela estava ali ainda fazendo algo em prol de alguém, sendo instrumento de sabedoria pelas experiências dos seus 96 anos, para ajudar alguém. E isso é importante para nós, amém? Então Deus coloca a gente em ambiente, presta atenção, seja trabalho, faculdade, família, para cuidar, para multiplicar. Muitos casais entenderam, e aí a gente vai avançando em nome de Jesus, para dominar. Eu sou funcionário, uma vez no Brasil, não leve a mal, você tem um parente, alguém conheceu alguém assim. Eu estava no Brasil, e eu conheci muitos anos atrás, eu era bem novinho, já faz muito tempo. E aí o porteiro do prédio tinha 39 anos na portaria do prédio. Quando ele me falou a sua história, eu achei lindo por um lado e desesperador do outro, porque falou assim, eu vi advogados se formarem aqui dentro, eu vi médicos se formarem aqui dentro, eu vi, e foi falando as histórias para mim, e ele ouviu a vida passar naquele prédio, ele ficou na mesma posição. Estou entendendo a mensagem ou não? Às vezes tem gente ao nosso redor como se fosse aquele prédio, estão crescendo, estão prosperando, estão se formando, está criando família, a pessoa está na mesma posição a vida inteira. Diga assim, misericórdia. Nem para lutar para tentar comprar um apartamento desse prédio, moço, falei para ele. E aí Deus também coloca a nossa vida em ambientes para nós relacionarmos com Ele. Se o meu trabalho, que aquilo que eu faço, se a minha empresa não glorifica a Deus, alguma coisa está errada com o meu cristianismo. Tem que rever, tem que reciclar a mente. Se você começa algo hoje e não apresenta para Deus, alguma coisa está de errado, sim ou não? Porque se tudo é dele, por ele, para ele, então tudo é dele, por ele e para ele, amém? A gente vive consertando o casamento dos outros, porque antes de casar não chamou Deus para ajudar no casamento. Aí depois que está casado, aí está se lascando, aí tem que ajudar, chamar Deus para o casamento. Não é mais fácil chamar o Senhor para ajudar na decisão? Sim ou não? Amém? Fala aí, irmãos. Mas já que está ruim, vamos chamar Ele, que Ele vem para consertar. Glória a Deus por isso. O relacionamento é diário.
Às vezes nós tornamos part-times do Senhor. Tem uma parte do meu tempo que eu separo para Deus. Não, Ele quer 24 horas do nosso tempo. Ah não, pastor, é ser crente demais. Também não gosto desse tanto de crente demais. É ser, sabe, amigo. É saber se divertir no Senhor. No mês de férias aqui a gente liberou a galera para aproveitar. Tá, sabe, passeando, aproveitando. Mas nós servimos a Deus com responsabilidade. Tem uma cidade para ser alcançada. Tem um ambiente que Deus está esperando. O pastor Flávio, o pastor Evandro, o pastor Vanderlei, pastor... Não, está esperando nós. Está esperando a minha vida, a tua vida, para alcançar esse povo perdido aqui. Aquele que crê diz amém. Que ambiente Deus nos colocou para acessar e nós governarmos sobre ele? Eu quero que você saia daqui encucado com esse negócio. Vou falar um goianês, bem goianês, que eu nasci lá para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, amém? Os cariocas olham para mim ali com uma cara, rapaz, Goiânia é tão bom, que o povo está vindo tudo para cá, para ser profeta nessa cidade, amém? Nesse país. Mas que o nosso coração, irmãos, nós possamos abrir o nosso coração para Deus acessá-lo todos os dias. Existe uma verdade que a maior delas é a verdade de Cristo em nós. A nossa verdade é caída, falha, cheia de erros, mas a verdade de Cristo, ela é transformadora, ela muda, ela transforma o ambiente que eu estou inserido. Aquele que crê diz amém por isso. Se a minha casa, o meu lar está há 10, 15, 20 anos, o trem está do mesmo jeito, o povo não está convertendo, alguma coisa está de errado, porque a Bíblia diz o seguinte, que se eu abrir o coração para o Senhor, a minha casa, Ele vai vir, Ele vai cear comigo, com a minha família, Ele vai reinar na minha casa. Então Ele precisa achar aquele ambiente ali, que a gente não deixou Ele entrar. Qual que é o mal do cristão hoje? Que nós somos templo do Senhor, amém? Templo é uma casa, é uma morada de Deus, não é verdade? A gente deixou ele entrar na sala, na cozinha, no quarto, às vezes, de vez em quando, e na despensa nem a pau, porque lá está todas as minhas mazelas, e é lá que ele quer entrar. Aquele que crê diz amém, bem baixinho, para ninguém achar que você é um pecador, que está tentando. Jesus, é lá que o senhor tem que entrar hoje. É assim que Deus trabalha, irmãos. Todos os lugares que Deus nos dá acesso é para que a gente cumpra estes princípios que eu acabei de ler, que são dominar, multiplicar, se relacionar, cuidar. Eu coloquei aqui, aonde nós estivermos precisa ter uma mudança geográfica. Nós vamos começar o projeto Bristol. Precisa ter uma mudança geográfica naquela cidade, irmãos. Nós já estamos aqui, precisa ter uma mudança geográfica aqui. Que mudança é essa? Aonde não havia paz, tem que haver paz, porque aonde é o povo de Deus, existe a paz sobre aquele lugar. Aonde não havia prosperidade, olha que prosperidade não é dinheiro, tá? É família saudável, casamentos saudáveis, vida saudável, tem que ter mudança, porque se o povo de Deus está ali, a presença vai junto. É ou não é verdade? Eu estou sozinho nesse negócio. Deus quer salvar a nossa cidade. Esse é um princípio assim do cristão. Aonde eu estou precisa haver salvação. Então o primeiro acesso, diga assim, o primeiro acesso é ambiente. Todo o ambiente que Deus me permitir acessar, para que Ele venha também acessar aquele lugar através da minha vida. Isso precisa ficar muito claro para a nossa vida cristã. Segundo acesso, as pessoas, o transbordo e a sabedoria. Deus quer acessar pessoas, Deus quer transbordar no lugar que nós estivermos, porque a bênção dele é transbordante, e Deus também quer nos dar e derramar sobre nós sabedoria, todo tempo, a toda hora, a todo momento, para lidar com aquilo que vier, as oferendas que vierem. Sempre falo isso e vou repetir: não troque proposta por propósito, porque pode custar muito caro. Às vezes eu estou passando uma luta lá no meu trabalho, que negócio está sendo um trem ruim para mim, e Deus está me moldando para tornar melhor. Aí eu saio brigado e deixo as portas fechadas e vou embora. E aí você perdeu a oportunidade de crescer mais. E o patrão dizendo: nossa, ele ia virar um gerente do lugar. Eu ia botar a gerência nele, porque o camarada estava num aperto, aí que ele foi apertando. Ou você está achando que a cisterna para José foi só uma brincadeira de Deus? Foi para moldar o coração de José, para ele governar o Egito e toda a nação.
Diga assim: glória a Deus por isso. Será que a cova dos leões para Daniel foi só para a gente ler historinha e fazer brincadeirinha com as crianças na salinha? Não! Foi para ele entender que pode estar diante de uma situação impossível e ele pode nos guardar e nos livrar para o propósito. Aquele que crê diz amém mais uma vez. Ou será que jogar Sadraque, Mesaque, Abidnego lá na fornalha, mandar esquentar mais e mais e mais? Para quê? Só para a gente ler a história e a Rede Record pegar e fazer a cena mais linda que eu já vi até hoje? Não! Foi para dizer: ei, você pode estar na fornalha que eu estou contigo, pode estar passando em situações, sabe, perigosas, eu estou contigo. Mas lembre-se, não se proste diante de nenhum outro Deus. Porque Nabucodonosor queria que eles o quê? Adorassem a sua imagem. Ele falou: de jeito nenhum, meu filho. Nós é do Nordeste e lá nós não ajoelha nem a pau. Aí botaram eles na fornalha. Que pessoas Deus está nos dando acesso para que a glória dele transforme aquela pessoa, aquela vida, aquela família. Deixa eu dizer algo para vocês: a pior coisa para mim hoje como cristão é ver alguém que acessa a presença de Deus e não muda de vida. A pior coisa para mim hoje é observar alguém que tem 10, 15, 20 anos de igreja e é o mesmo Zé Mané espiritual. Misericórdia. O cara não muda de nível, não cresce, não avança. Diga assim: eu vou avançar em nome de Jesus. Diga assim para você mesmo: eu vou largar. Faz com a voz suave assim: eu vou largar de ser esse Zé Mané espiritual. Se tiver algum José, não preocupe, que meu filho é José, tá, irmão? Não tem nada contra o José não, e muito menos o Zé. Mas só para a gente entender que às vezes nós temos acesso à fonte e faz a maior, não vou nem falar essa palavra, faz a maior coisa da vida errada. Eles tinham acesso a 2 árvores, uma da vida, escolheu a outra lá, gente. E os homens eram perfeitos, Adão e Eva. Usava 100% da sua psique, sua inteligência. E agir com uma burrice danada dessa. Imagina nós, como Paulo fala em Romanos, caídos, destituídos, distante da glória de Deus. Entende a importância das nossas decisões hoje e a importância de nós acessarmos as coisas de Deus e às vezes está indo para o inferno. Está acessando a Deus e indo para o inferno. Não consigo entender um trem desse, porque Deus não invade o coração de absolutamente ninguém. É preciso chegar diante dele com o coração humilde e quebrantado e falar: Jesus, entra, faz morada, transforma. Sou orgulhoso, sou orgulhosa e eu preciso de transformação para que eu possa viver o melhor do Senhor. Aquele que crê diz amém. Fala assim: Jesus está falando que o acesso que eu tiver com pessoas é para que a glória dele seja manifesta. Outro acesso é transbordar, está no ponto 2, mas eu coloquei 3 aqui em 1. Pessoas, transbordo, tem que transbordar. As nossas áreas precisam transbordar. Eu sou músico, eu transbordo na área musical. Eu sou pregador, eu transbordo na área da ministração da palavra. Eu sou evangelista, eu transbordo aqui. Eu sou empresário, eu preciso transbordar na minha empresa. Irmão, se você chamar Jesus para administrar com você sua empresa, ela vai para frente. E além disso, ela vai glorificar a Deus. Entende ou não? Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. O Senhor está ministrando no meu coração que Ele vai nos colocar em ambientes, que Ele vai colocar pessoas, e você tem que estar preparado, preparada para esta hora, para este momento. Então, coloque a mão no seu coração e fala assim: Jesus, tira todo o orgulho. Tira todo o orgulho, Jesus. Eu sou orgulhosa mesmo. Eu não reconheço às vezes que preciso melhorar. Eu reconheço mesmo que eu não reconheço que eu preciso, sabe, ter uma vida transformada. Você homem que está aqui, você também é orgulhoso. Você não pede perdão nem a pau, sabe, tem uma maior dificuldade para pedir perdão quando erra. Fala com Jesus: Senhor, me perdoe, porque eu preciso aprender a perdoar, porque o Senhor me perdoou primeiro. O meu coração é orgulhoso mesmo, eu não reconheço, eu tenho tido o coração endurecido. Jesus, vem, molda o meu coração, muda a minha vida. Pai, eu quero
deixar de ser religioso, parar de preocupar com a minha irmã, com o meu irmão, com a roupa que o fulano, que a fulana veio. Eu quero te adorar, Senhor, eu quero te servir. Jesus, sonda o meu coração como Davi sondou. Vai arrancando essas mazelas, vai tirando, vai, sabe, Senhor, moldando cada célula, cada partícula minha, para que eu seja de fato um adorador, uma adoradora de verdade. Aonde eu estiver, Pai, que a tua presença venha transformar aquele ambiente, lá na minha família, quando eles olharem para mim, a minha conduta, aquilo que eu bebo, aquilo que eu visto, aquilo que eu assisto, aquilo que eu falo, venha glorificar o teu nome. E isso, Jesus, vem mudando, vai transformando por dentro, vai tirando tudo que impede a tua presença. Aquele que crê, diz amém por isso, em nome de Jesus. Se existe escassez em alguma área da nossa vida, porque Deus quer transbordar. E se tem escassez, tem pecado, tem alguma coisa ali que Deus quer trabalhar, irmãos. Maridos, honrem as suas esposas, pelo amor de Deus. Sabe por quê? As suas orações são impedidas. Maridos, honrem as suas esposas, porque senão as suas orações são impedidas. Não chega diante de Deus. Por isso que está aí esse homem frio, congelado, que não consegue orar nem para os seus filhos, que é obra de Deus, é oportunidade dele dar continuidade no projeto. Então, tome cuidado, irmãos. Deus vai chegar diante dos sacerdotes. E quem é o sacerdote? Levanta a mão direita. Só quem é macho, quem está na dúvida pode ficar com a mão abaixada. Deus vai chegar diante dos sacerdotes e vai fazer uma cobrança nossa sobre o nosso lar, a nossa casa, os nossos filhos, a cidade que Ele nos colocou. A partir de hoje, homens, olha aqui para mim, você vai parar de achar que você não é nada. Você é a imagem e a semelhança de Deus, e Deus te colocou para governar por onde você passar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha que lindo, quando Salomão entende que aquele ambiente, o seu reinado era legal, era massa, era bom demais, mas ele precisava de ter uma casa para adorar. Olha aqui, olha a sabedoria do cara. A Bíblia diz que os reinos já vinham para o seu pai, agora os reinos ainda vêm mais pedir, sabe o que? Direção. Pensa, irmãos. Outros homens vindo para nós, outras mulheres vindo para vocês, mulheres, porque a mulher sábia edifica o lar, ela não é goteira, ela é profeta, amém? Vindo pedir informação, como mudar de vida, como mudar uma cidade, como que a sua empresa cresceu tanto, como você prosperou tanto, porque o transbordo de Deus também é nas finanças. Os reinos começaram a acessar o reinado de Salomão, pedindo para ele direção. Sacerdote, homens que estão aqui presentes, nós precisamos dar direção para outros homens. Mas a direção correta, diga assim, direção correta. Com licença. As riquezas eram incontáveis, toneladas de ouro eram oferecidas ao rei Salomão. O transbordo das suas riquezas não deixou Israel padecer, irmãos, até nos dias de hoje. É muito lindo a gente falar o PIB lá de Israel é tanto X, a gente fala, né? Eu já vi muitos coaches, muitos pastores falar, beleza, mas não é só por causa do governo atual, é por causa de um rei que sabia que quem tinha que governar aquela nação era Deus. Então, assim, um país desta manica aqui, ó, tem o maior PIB mundial, irmão. Sabe por quê? Porque alguém lá atrás entendeu que sem a presença não adiantava governar absolutamente nada. Pastor, estou perdido na minha casa, estou perdido no meu lar, não estou sabendo governar. Chama a presença para o teu ambiente e peça sabedoria para ele saber, para você saber direcionar a tua família para o propósito de Deus. Acessos, transbordo, riqueza, Deus tem isso para cada um de nós. E terceiro ponto, eu estou indo para o final. Nós precisamos entender, eu já falei um pouquinho sobre ele. Acesso à presença de Deus. Acessar a Deus. Sem religiosidade. Esse negócio não dá certo. Hora marcada com Jesus nunca existiu. É horário marcado. Com o Senhor não tem isso não. Ele tá, lembra que nós lemos de dia e de noite?
A Bíblia diz que ao redor do trono de Deus existe 24 anciãos dizendo: santo é o Senhor. Ele é o Cordeiro vivo. Quem pode abrir o livro? O Cordeiro. Os anciãos estão ali falando. Por isso que Deus colocou 24 horas por dia, irmãos. Porque é 24 horas dizendo: ei, quem é o Cordeiro que pode abrir o livro? Diga assim: Jesus é o Cordeiro. Quem é o Cordeiro que possa abrir este livro? O livro da vida, o livro que vai contar toda a história da existência, tanto no primeiro céu quanto nos outros 2 céus. Quem vai contar, quem vai explicar para a humanidade como Deus criou cada detalhe das constelações? Diga assim: o Cordeiro que está vivo e sentado à direita do Pai, Jesus. A NASA vive estudando e só achando coisas mais lindas. Descobriu agora uma outra galáxia lá, eu não sei quantas, já perdeu as contas, mais de 50. E da descoberta descobriu uma outra galáxia, dentro de uma outra galáxia lá, que está só fazendo assim, jogando o planeta, jogando estrelas, ó. Deus não para, Deus está em movimento, Deus está criando o tempo todo, para a glória dele. As constelações cantam, as constelações adoram o Senhor. Você acha que o brilho das estrelas é só para nós que está aqui vendo? Não, é para a glória dele, é para a honra dele, é para o nome dele. Por isso que a Bíblia diz que ele é o sol da justiça e a estrela da manhã. Ei, Jesus está em todo lugar, a todo tempo, sendo glorificado pelos animais, pelas plantas, tudo glorifica ao Senhor, a Bíblia diz. Porque a Bíblia falou heresia, falou que as árvores cantam, as árvores. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Tudo que tem fôlego, mais forte, irmãos, tudo que tem fôlego, ou os sons dos mares é o quê? Ou o som dos ventos é o quê? Ou o som da natureza é o quê? Ei, tudo glorifica o nosso Deus a todo tempo e a toda hora. Xalabaceira na lamanás. Aí eu vou ficar perdendo tempo, vou perder para uma arvinha de jeito nem a pau, vou perder para falando do passarinho, me ajuda aí, sumiu. Vou perder para um bem TV, eu vou cantar que é hoje. Está entendendo a presença de Deus, irmãos? Se os ventos louvam o Senhor, se os mares louvam o nosso Deus, eu vou ficar de boca calada. É ruim, hein? É 24 horas, diga-se 24 horas. Sabe aquela madrugada que você acorda e Deus está falando para você orar, e você: eu vou dormir mais um pouco. Você perdeu um acesso grandioso. Vença esse sono, levante e ore quando o Senhor te acordar. Deus está falando aqui comigo, Deus está falando com algumas pessoas aqui. O Senhor tem te acordado algumas madrugadas, é para você acessar um ambiente, um lugar, pessoas que você ainda não alcançou. O Senhor tem incomodado muitas pessoas para colocar na brecha por outras pessoas. A vida toda foi assim. Eu fico doido porque antes de Jesus havia um sacerdote que recolhia as petições. Antes de Jesus havia um sacerdote, presta atenção aqui, igreja, Deus está falando, que ia lá e pegava as nossas orações. Aí ele vinha, atravessava o átrio, ia atravessando, passava pelo santo, até chegar no Santíssimo. Quando ele chegava no Santíssimo, ele ia de escosta lá, até chegar na presença. Ei, o véu rasgou, e agora nós temos o acesso direto, não precisa caminhar para atravessar nada, e muito menos chegar de costa, é diante dele. É com os olhos fitos nele, fitados ao Senhor. É um acesso 24 horas por dia, o tempo todo, a toda hora, a todo momento. Deus está clamando, sabe, o Senhor está lá no trono olhando para a igreja hoje, para a noiva, porque deixa eu dizer algo para vocês, está chegando o último avivamento, irmãos. Pelo amor de Deus, fique de pé, igreja. Nós vamos orar agora, o louvor sobe aqui. Quem está nos vendo pela internet, quem está nos assistindo, que o Senhor possa tocar no teu coração, lá no Instagram, no nosso Spotify, no YouTube. Deus está acessando a tua vida hoje, através dessa palavra, para que você venha acessar ambientes, lugares, situações, pessoas, para que haja o transbordo de Deus na tua vida, por onde você passar. Deus quer acessar a tua família para ter salvação, Deus quer acessar o teu lar para ter mudança e transformação, Deus quer acessar o teu coração para ter libertação.